Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou eu mesmo, acostumem-se. Faz parte. E nós vamos falar hoje do livro Um Cavalheiro em Moscou. Como é que é o nome do autor, Glênio? O autor se chama Immortals. Não é Immortals, é Immortals. Ele não é um Highlander. Não é um Highlander. Ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos, portanto tem aquele sotaque peculiar, carregado, que não tem mais lugar nenhum do mundo, só em Boston. E agora mora com sua família na cidade de Nova York. Ele se graduou em alguma coisa que jamais saberemos, porque ele também não coloca em lugar nenhum online. Ele não quer dizer, ele é tímido. Ele não quer dizer. Mas ele é mestre em língua inglesa por Stanford. Tem a primeira obra publicada, que se chama Regras de Cortesia, lançada em 2011. Quero. Quer, né? Tô Quer. sabendo. Quer. E a segunda obra, que é a que a gente vai falar hoje, Um Cavalheiro em Moscou, lançada em língua inglesa em 2016 e em português pela editora Intrínseca, agora no ano passado, em 2018. Aliás, aproveitando o comentário, já é o segundo livro seguido da Intrínseca que a gente faz episódio. Então, assim, Intrínseca, patrocina a gente, vai. Dá uma mão aí. Nunca te pedi nada. Então. Vamos lá. Então, Su, qual é o enredo desse livro aí? O enredo começa com o Alexander Ilyich Alexander Ilyich Rostov, preso no Hotel Metropol. Tá, qual é do Hotel Metropol? O Hotel Metropol era já na época um grande expoente, né, das relações internacionais da Rússia no século passado. Aliás, no século retrasado. Né? E era um importante hotel lá de Moscou. E bem pertinho do Kremlin, bem na frente do Bolshoi. Não do Bolshoi de Joinville, gente. Do Bolshoi lá de Moscou. O originalzão lá. Não, a cópia. Ai. E aí? Conte-me. Mas enfim, esse conde, o conde Rostov, ele estava preso porque foi atribuído a ele um poema, né? Foi atribuída a ele a escrita de uma poesia que meio que criticava a política soviética da época, vamos dizer assim. Não tão soviética. Isso, Foi atribuída a ele e ele acabou sendo preso em 1918. E ele foi interrogado em 1922 e a partir de então ele foi condenado a ficar no hotel pelo resto da vida. Então ele não poderia de forma nenhuma sair do hotel. O que acontece? Ele passa todo esse tempo, desde 18, né? Ele vai contando que desde 18 ele mora ali. Ele vai criando laços com as pessoas que trabalham no hotel, né? Tem o cozinheiro, o Andrei, tem o maître, né? Como é que é o outro? Tem mais um. Tem que é o barista. Emile? Não, o Emile é o cozinheiro. Isso. O Andrei é o maître. E tem também a pessoa da recepção, que o conhece. Isso. E as pessoas sabem cada gosto dele, assim. Então ele tem o dia certo para ir na barbearia. O barbeiro, ele sabe exatamente como é que ele gosta. Tem toda uma rotina certinha de tal dia de manhã vai fazer isso, tal dia à tarde vai fazer aquilo. A rotina dele é impressionante, assim, porque é tudo certinho. É no mesmo horário, ele acorda, ele faz o desjejum, ele lê o jornal e daí ele desce, ele passeia e tal. Passa-se então um bom tempo. O que a gente pode dizer? Que ele também se aproxima de uma menina de 9 anos. Essa menina, ela começa a conversar com ele porque ela quer saber como é que se comportam as princesas. O nome dela é Nina. Nina Kulikova. Isso. E a Nina, ela começa a fazer um monte de perguntas e os dois se tornam amigos, assim, na medida do possível, até cúmplices. Porque a Nina descobre meios de andar por aquele hotel, ela passa um tempo morando ali com o pai, ela descobre meios de entrar em determinados quartos, em determinados salões. Ela tem uma chave mestra que abre todas as portas e ela deixa essa chave para ele quando ela vai embora do hotel, ainda novinha, tudo.
e já interessada nas questões escolares, né? Ela não tá mais interessada nas aventuras do hotel. Passa-se então um bom tempo, ele encontra uma atriz que passa da fama pro anonimato, depois ela volta pra fama, que é a Anna Urbanova. Gente, que personagem! E é um vai e volta também, porque ela tá sempre visitando o hotel, ela sempre vai até ele. Lembremos, ele não pode sair do hotel. Outra coisa também que acontece nesse enredo são as amizades que ele faz com pessoas de fora. Então ele faz amizade, ele tem uma amizade de muito tempo, que é o Mishka, né? Um escritor, um literato, um crítico literário e conhecedor das obras russas. Ele vai navegando ali por diversos trabalhos dentro da área literária soviética. Exatamente, ele até faz parte de uma associação. Como é que é o nome da associação? Só um segundinho, vamos pegar aqui. Tem o nome certinho, um dos nomes da época no livro, mas a gente pegando em fontes paralelas, nessa época ela é correspondente à futura União dos Escritores Soviéticos, que se estabelece ali no final da década de 50, início da década de 60. A instituição é a mesma. Aqui no livro é o RAP, a Associação Russa de Escritores Proletários. É isso aí. Ela que vai virar a União dos Escritores Socialistas depois. Exatamente. E esse amigo do Rostov, do Conde Rostov, ele faz parte dessa sociedade de escritores e poetas russos. Então conhece a história da literatura russa e tudo mais. E sempre está em Moscou e sempre visita o Rostov. Até determinado momento que ele se apaixona por uma mulher e ele para de visitar o amigo. Mas, ainda assim, o Rostov guarda por ele grande amizade, os dois continuam amigos. E ele vai ser uma pessoa fundamental para as decisões que o Rostov vai tomar no final do livro. Assim, né? Não no final do livro, já no meio do livro ele toma a decisão, mas a decisão tomada só é efetivada no final do livro. E, além disso, tem outros personagens, como o jornalista americano, que é um personagem assim importantíssimo. E também tem uma personagem que é a Sofia. Nós não vamos falar qual é a relação dela, não. Não vamos falar? Não vamos falar. Meu Deus! Nós não vamos falar qual é a relação dela com outros personagens, mas é uma menina que aparece com 5 anos de idade e acaba sendo criada pelo Conde. Pois é, já fazendo a primeira intervenção. Acho que é o primeiro spoiler, né, gente? O plot, a trama inicial do filme parece do filme. O negócio é tão bem escrito que viraria um filme maravilhoso. A quinta, sexta vez que eu chamo ele de filme assim, em momentos diferentes. Porque viraria um filme facilmente. Um filme, uma série, uma minissérie, qualquer coisa assim, facilmente. Parece até meio chato se pegar de repente assim a sinopse. É um sujeito que foi preso num hotel, então um cara ricaço, um ex-membro da nobreza, que beleza, fica no hotel Rostov, quer dizer, né? Qual é? Imagina, sou condenado a passar o resto da vida num hotel 5 estrelas sendo servido. Ok, e aí? E aí acabou, a sinopse é basicamente isso. Essa é a sinopse, exatamente. O que a gente está apresentando aqui são outras informações que fazem com que esse personagem seja visto como alguém muito mais complexo. Apaixonante, porque é um personagem que a gente fica lembrando muito tempo. E eu não tô falando aqui de beleza, de crush, eu não faço essas coisas com os personagens dos livros. Mas é um personagem encantador. O tempo que ele passa no hotel vai de 18, quando ele volta a Moscou, que ele fez um estágiozinho, ele deu uma fugidinha para Paris, quando ele era mais novo, voltou ali para Moscou em 18, é condenado em 22, Isso. E o livro vai até 54. Exatamente, logo bem depois da guerra. Isso. Então ele pega aquele final de Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava tentando se fortalecer sem rei, né, sem monarquia, vamos dizer assim, porque caiu os Romanov em 17. Depois desse período, né, a partir de 18 é quando ele volta para a Rússia e fica, então, recluso, vamos dizer assim, fica guardadinho no Hotel Metropol. A partir de então, ele passa todo aquele período da Segunda Guerra Mundial dentro do hotel, mas não é um homem sem informação, porque ele é um homem muito bem relacionado com as pessoas, ele sabe conversar, ele sabe obter... Muita gente conhece ele, porque ele era um membro dos altos círculos. Sim, ele pertencia a determinadas associações, ele era um conde, ele era da nobreza.
Só isso já traz para ele um status e um poder, vamos dizer assim. Só não trazia para ele a liberdade, né? Ele, na verdade, ele estava preso naquele hotel. Ainda bem, porque o normal para qualquer outra pessoa que não tivesse tanta reputação era simplesmente ir pro paredão de fuzilamento e deu. Exatamente. Então, Ou ir para campo de concentração. Isso, ir para um gulag. Campo de concentração. Modelo soviético. Modelo soviético que era trabalho forçado, né? Isso aí. Trabalho forçado, esquecimento da sociedade até morrer lá na Sibéria. Basicamente por aí. Exatamente. E ele meio que foi concedido a prisão perpétua porque ele realmente era muito bem relacionado, tinha todo esse trato nos altos círculos. E podia ser que a Rússia precisasse das relações dele. Exatamente. Então não era assim, então eles foram bonzinhos com Rostov. Jamais. Não, Soviéticos, gente. Eles estavam pensando, ele tem muito conhecimento dos países de fora, né? Da França, dos Estados Unidos, esses países muito poderosos. Se ele tem esses conhecimentos, é importante que a gente guarde ele ali. A gente pode precisar dele. Exato. E isso acontece em determinado momento com um militar, com um coronel que era responsável por cuidar dele, vamos dizer assim. Fazer vigilância aproximada. Fazer a vigilância. Só para citar um pouco, de repente, o nosso ouvinte que não está bem acostumado com a história russa, aconteceu no iniciozinho do século XX, quando a monarquia começou ali a fraquejar um pouco os movimentos sindicalistas, proletários a ganhar força, aconteceu uma guerra contra o Japão, a Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905. E a Rússia perdeu a guerra para o Japão. Foi um negócio bem complicado assim, para a reputação da própria monarquia. E em 1905 houve uma revolução proletária que tentou derrubar a monarquia, já a revolução fracassou. Não deu, foi esmagado, um monte de gente morreu, aquele esquema todo de revolução falhada que a gente conhece por vários exemplos aí da história. Aí, em 17, quando estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, aconteceu a Segunda Revolução. E daí foi a revolução que tirou os Romanov. Isso aí. E entrou o Lenin, né? Trotsky e Stalin como ministro do interior e exterior, não lembro se respectivamente, mas eram essas duas funções. Depois que saiu o Lenin, houve essa disputa de poder, o Trotsky acabou fugindo para o México, o Stalin assumiu o governo e levou até 1954. Não é por menos que o livro vai até 54. Exatamente. Então tem muita coisa histórica no livro que não fica explícita. Ela perpassa a história do Conde Rostov, ela perpassa as conversas que ele tem com os outros personagens. Exato. E isso é impressionante, é incrível. E é incrível também, é maravilhoso, eu diria. O modo como ele lida com essas informações. O livro ele é separado por capítulos, mas não tem título, tem o ano. Então você sabe mais ou menos o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com a União Soviética, o que está acontecendo na Europa pelo ano, mas não tem o dado seco. Então tem um momento do livro que a Nina, já mais crescida, acaba indo trabalhar junto com o grupo que ela fazia parte no interior para fazer a coletivização dos campos e tal. Então, lembremos a Nina, aquela menina que o Rostov conheceu. Boa. Né? E agora ela já adulta, ela vai trabalhar num campo desses de... Desculaquização dos campos ucranianos, é o termo histórico preciso. Obrigada assim. pela explicação, porque é difícil de dizer. Mas é um campo que precisava ser tornado... coletivo, né? Eles precisavam plantar para todo mundo comer. É mais ou menos, era essa a proposta. Era a proposta de acabar com a propriedade privada e tornar tudo propriedade do povo. Era essa a questão. O problema é que os campos da Ucrânia, que foram coletivizados e muita gente foi morta nesse processo, entre 1932 e 1933, foi cerca de 7 a 10 milhões de pessoas que foram mortas. Até me embaralha um pouco. E até um dado no livro mesmo. Esse não é uma coisa. Ele abre uma notinha, não com esses dados tão completos, né? Como o Glênio está falando, mas ele já deixa esse indício do que acontece na Ucrânia, que é muito grave, né? Então é uma coisa bem complicada. Foi muita gente que foi morta em pouquíssimo tempo em nome dessa coletivização. E isso pensando em campos para produzir alimentos para toda a União Soviética. O problema é, essas pessoas que foram mortas eram justamente os melhores fazendeiros que existia no leste europeu. Foi toda essa gente morta e ainda espalhou uma onda de fome por metade da União Soviética porque não tinha abastecimento de grãos.
A coisa era grave porque também, nesse sentido, as pessoas que não eram bem vistas ou que tinham determinadas informações a respeito da política soviética, elas eram levadas para esses campos de trabalho forçado, né? Já que lá tinha ocorrido fome e tudo mais, e muitas pessoas tinham morrido, elas eram levadas exatamente para aqueles lugares, né? Sibéria e... Para que esses acontecimentos não vazassem, né? Isso. Tanto que tem muitos países até hoje que não reconhecem oficialmente esse chacina, esse genocídio que aconteceu na Ucrânia entre 32 e 33. Bom, né? Isso já é Coisas uma da outra, história. já é uma coisa mais pra história. É. A gente, voltando na obra, pode pensar o seguinte: o que esse conde tem em relação com a história da Rússia? Ele era um verdadeiro cavalheiro. Então ele tinha todas as práticas de um homem da alta sociedade. Ele conhecia os modos, ele contava as histórias dele, das aventuras dele. É um personagem, pra gente que lê, muito interessante. Se fizerem uma série ou um filme, a gente espera que tenha essa mesma qualidade, porque é um personagem extremamente complexo, é um personagem extremamente paciente, é um personagem rico de práticas sociais, de literatura e de manejo, de saber o momento de agir. Isso é incrível. Há trechos do livro assim que a gente vai marcando de tão bons que são. Tem um, por exemplo, que diz assim: quando a vida torna impossível para um homem perseguir seus sonhos, ele maquina um jeito de persegui-los independentemente de qualquer coisa. Por essa parte, a gente tira a inteligência do Conde Rostov. Tudo era para ele um aprendizado, um modo de crescer. Então, a gente imagina assim, um homem... Que triste, né? Ficar preso tanto tempo num hotel. Aí a gente já imagina, que depressivo, que chato. Digo uma coisa pra vocês, não. É uma obra extremamente inteligente, assim, porque ele aproveita os momentos, ele aproveita cada oportunidade. Aquelas que ele sabe que ele não pode aproveitar, ele deixa passar. Então é uma obra, assim, riquíssima. É uma obra que a gente se encanta com o personagem, com o Rostov, se encanta com os outros personagens. Em determinados momentos, a gente começa a perceber a relação que ele define com cada um dos outros personagens. E daí tem uma hora que um dos personagens diz assim pra ele: você coloca nas suas caixinhas de botão. Quem lê vai entender o que a gente tá falando. E ele fica assim: como assim eu coloco cada um na sua caixinha de botão? E ele fica bravo com aquilo. Mas é a verdade. Ele coloca cada relação na sua gaveta. Ele não mistura as relações. Elas se misturam sem que ele tivesse essa intenção. Então, os outros personagens, eles se relacionam em função dele, por causa dele, mas ele não desejava que essas relações se cruzassem. Ele é um personagem que ele se adapta o tempo todo. Isso. Mas ele se adapta o tempo todo de uma forma que, na medida do possível, ele mantém o controle sobre a situação. Ele abrindo mão do controle, deixando para outras pessoas, é tudo escolha dele o tempo todo. Ele tenta fazer dessa maneira, né? E na cabeça dele é assim. Na cabeça dele é assim. Depois ele vai vendo que algumas coisas fugiram um pouco da escolha dele. Mas é um personagem extremamente rico. Outra personagem que eu acho de extrema delicadeza e riqueza é a Anna Urbanova. Pois é, eu ia te perguntar agora, tirando o Conde Rostov, quem que é o teu personagem preferido? Eu adoro a Anna Urbanova. Eu acho que ela tem os segredos dela, né? Ela é uma personagem misteriosa, já da primeira vez que ela aparece, mas ela vai ganhando o leitor, na minha opinião, com as coisas que ela vai fazendo, com a ajuda que ela vai dando pra ele. E ela não chega assim: olha, te ajudei, tá? Então me agradece. Não, ela é sutil. Então é uma personagem muito bonita. E tem um personagem do coronel, que é o Coronel Ossip. Esse personagem, ele também é incrível, porque a amizade que ele trava com o Conde é de uma beleza que, quando o Conde dá uma escorregadinha, né, ele faz uma coisa que ele não devia ter feito, eu não vou contar o que é, mas ele faz uma coisa que ele não devia ter feito, o Ossip simplesmente o ajuda para que ele não seja, né, condenado a fuzilamento e tudo mais. E pela amizade que esses dois constroem. Então, até essa construção de amizade do Rostov, ela é muito bonita, porque ele se aproxima das pessoas e ele trava realmente a amizade.
Por isso que é um personagem muito rico, na minha opinião. Porque é um personagem que traz consigo uma beleza que, pro período e pro local, fazia muita falta. Fazia muita falta e é uma assinatura de estilo do autor na diferença imensa de construção de cultura entre o antes da Revolução e depois da Revolução. O tipo de brutalidade que acontecia na Rússia depois da Revolução e do estabelecimento da União Soviética em 24 e o que era antes da Revolução. A gente não está dizendo, na Rússia antes era tudo maravilhoso, não tinha fome, todo mundo vivia no conto de fadas. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas o ambiente geral cultural, então ele... É de cultura e de comportamento, né? O Isso. Conde, ele vai estranhando o comportamento dos jovens, o comportamento das pessoas umas em relação às outras. Ele não entende muito por que as pessoas se tratam de maneira tão rude mesmo, vamos dizer, fria. Porque ele tem esse traço da amizade sempre. Então é um personagem rico em amizade, ele espalha bom humor e é um personagem interessantíssimo. Vale a leitura, assim, 5 estrelas, 10 estrelas, quantas estrelas? Porque, olha... Pegando ainda ganchinho de personagem, a gente tem os estereótipos. O Coronel Ossip, ele é tornado estereótipo porque realmente houve muitos casos desses, do tipo de interesse cultural que o Ossip demonstra e que vem conversar. Tô contornando as palavras para não entregar o jogo. Porque acho que a gente pode dizer que o Ossip, ele entra em contato com o Rostov pelo interesse. Sim. Depois, o que se desenvolve entre os dois é amizade. Sim, totalmente. Mas claro que a aproximação é interesse. E o modo... E a gente não pode nem dizer que o Rostov também não tinha seus interesses. Não, com certeza. Quando ele se aproximava das pessoas também, apesar desse traço de sensibilidade que ele demonstrava para as pessoas, ele trazia também os seus interesses. E é isso que a gente vai olhar para o final do livro e ficar com a boca aberta. Como é que ele pensou tudo isso? E o Bispo? O Bispo é um personagem que, desde o começo, a gente tem vontade de fazer com ele o que o Conde fez mais adiante. Fica aí a curiosidade. O Bispo, para o ouvinte, só para dar uma... É um apelido Isso. que o Rostov deu para esse personagem. É um personagem muito característico. Ele entra como um garçom de um restaurante importante ali do hotel. Restaurante Boyarsky. Isso. Onde aconteciam várias reuniões e tudo mais. E essa criatura, por estar ligada, né, ao grupo político... do partido. Isso, ao partido. Puxa-saco do Partido Comunista. Exatamente. Por ser parte do partido, olha que ótimo. Ele passa a ter determinado poder no hotel. E isso vai dando pra gente uma angústia, porque a todo momento ele tá de olho no Conde. É um personagem, assim, também muito, muito complexo. Outro personagem interessantíssimo, assim. Só que dá vontade de fazer a mesma coisa. Dá vontade de dar uma de Allan Poe e trancar ele, emparedar ele no depósito de vinho e esquecer ele lá embaixo, né? Dica pra conto do que vai vir mais pra frente no ano aí, tá? Dica pra frente. Outra coisa interessante de se notar são os ambientes. Nós falou do restaurante Boyarsky, que é onde acontecia ali aquela vitrine social. Isso. Onde as pessoas se viam, os membros importantes da sociedade do partido se viam. Tem o saguão do hotel. Várias coisas importantes acontecem nessa entrada. Tem o quarto do Rostov, que ele começa num quarto bom do hotel, enquanto ele não é condenado. E daí ele passa, depois de ser condenado, a morar no sótão. E do sótão ele faz um cantinho todo seu, que ele acaba transformando quase em um escritório, assim, né? Um ambiente escondido e tudo. Gente, que livro. E o bar Chaliapin. Isso. Então, se no restaurante, no Boyarsky, acontecem ali as coisas que deveriam ser mostradas para todo mundo, no bar à noite vem aquele pessoal internacional, jornalista, correspondente, aquela turminha que está se fazendo, que todo mundo sabe que está todo mundo tentando recolher informações. Isso. Fazer os contatos não oficiais, as escutas, exatamente, as mocinhas que vão lá toda bonitinha para puxar segredos dos outros, ver o que o outro tá fazendo, toda a vigilância. Partido, tudo isso aí. E os corredores do hotel, os bastidores do hotel. Gente, a parte de dentro da cozinha. Os corredores. Exato. As escadas.
Olha, cada lugar interessantíssimo. Tem um salão importantíssimo também. Então, assim, o hotel é um personagem. Eu ia te perguntar agora, dá pra considerar o Metropol um personagem do livro? Porque Fácil, ele tem as suas entranhas, ele tem as suas complexidades. O restaurante não é o mesmo ambiente do bar. O saguão, a entrada, é um outro ambiente. Os quartos são outros ambientes, muito diferente do quarto do Rostov. Tem uma parte, por exemplo, que é lá em cima do hotel, em que o Rostov está pensando em fazer, em tomar determinada atitude, uma atitude drástica, e essa atitude ela é cortada, né? Ela é, como a gente pode dizer, impedida, porque há abelhas, vamos dizer assim. Então até as abelhas têm papel importante nesse livro. Gente, olha a construção que esse autor faz, é impressionante. Já que você falou da construção, Su, você fala da narrativa, de modo geral, que assim, tentando iniciar passando minhas impressões, que as minhas impressões são mais estreitas, vamos dizer assim, até pelo tipo de leitura que eu costumo fazer. Eu tô fazendo como leitura tranquila também, eu não tô fazendo como leitura analítica, não coloca essa bola na... Eu às vezes fico só na primeira camada da cebola. Não coloque essa responsabilidade em cima de mim assim, dessa maneira. Eu percebi, além dessa questão dos dados históricos, personagens históricos permeados ali sem estarem jogados na cara, nominalmente, da gente, a alternância entre memórias do Conde, que ele faz os flashbacks para explicar coisas que estão acontecendo, ou a contação de histórias que ele para uma cena do livro e começa a lembrar de coisa e tal, ou conta para um outro personagem e acaba contando pra gente. E outras situações que não são interferências diretas dele, mas são explicações dos pontos de vista dele sobre o que está acontecendo no hotel. A maior parte do livro é pelo ponto de vista do Conde. Uhum. A grande parte do livro é pelo... Vamos prestar atenção. Não é que ele narra, é pelo ponto de vista do Conde. É onde ele está. Ele sabe da informação por determinado personagem. Alguém conta determinada coisa para ele. Ele conta determinada história para tal personagem. Então, é sempre a perspectiva a partir do Conde. Porém, contudo, todavia, né? Você que gosta de fazer essa brincadeira. Porém, ele deixa aberto, e daí eu acho genial como narrativa, outras interpretações. Então não é um texto fechado, né? A gente pode pensar assim, se é pela perspectiva do Conde, então é um texto fechado no Conde. Uhum. Não, é um texto que deixa margem para que a gente interprete os outros personagens, para que a gente consiga observar no comportamento dos outros personagens o que eles fazem, como eles pensam, qual é o papel deles naquela história, na sociedade russa. Uhum. Uhum. É uma narrativa também complexa, como os personagens, mas não é complexa dessa maneira que talvez a gente esteja mais acostumado, que é dada direto como complexa. A princípio, parece muito simples. Parece que é muito dado. O personagem tem essas e essas características. E a gente pode se enganar achando o seguinte: então é isso e deu. De repente, o personagem dá uma reviravolta. Só que o personagem dá essa reviravolta com todo o aviso que muitas vezes a gente não percebe porque a gente simplesmente acha que é uma perspectiva só. Então, o autor consegue fazer com esse livro uma narrativa de entrecruzamentos de personalidades. E de evolução de personalidades. E de evolução de personalidades e personagens. E esses personagens, eles realmente vão crescendo. À medida que vão crescendo, o narrador vai nos dando indícios de como esses personagens vão crescendo. O que eles podem fazer, o que eles vão fazer. Uhum. Porque também, fazendo aquele negócio de contas rápidas aí, o Rostov é nascido em 1889. Uhum. Ele volta para Moscou em 1918. Uhum. Ele tem 20 e alguns anos aí. Ele não é vou fazer jovem. a conta porque eu sou de humanas. E daí ele é condenado em 22. Então ele tem pouco mais de 30 anos quando ele é condenado à prisão perpétua lá. Então o início do livro tem um tipo de narrativa e de impressões do Conde condizentes
com um jovem aristocrata de 33 anos. Exatamente. E o livro vai passando... E com o período, a gente não pode perder isso também. Isso. Porque quando ele é preso, condenado a essa prisão no hotel, ele tem essa perspectiva ainda. Ela não se desfez. Uhum. Porque a sociedade russa ainda não se modificou. Só que isso... Aí é por isso que a gente pode trazer essa informação de que o conde, ele se transforma também, mesmo estando recluso num hotel. Claro. Quando chega lá em 1950 alguma coisa, ele é um senhor de 60 e poucos anos. Exatamente. Então toda essa resposta narrativa dele é condizente com um senhor de 60 anos. E assim também, personagens que entram na narrativa como crianças e crescem, também tem muito claro esse crescimento e o envelhecimento dos outros personagens. De outros personagens. Então, o próprio Conde envelhece, a Ana Urbanova tem toda a mudança de carreira dela, a mudança dela como mulher. Isso. De mais idade. A gente pode Os imaginar outros funcionários a questão, por exemplo, de Hollywood bombando na época e uma atriz como a Urbanova, tentem imaginar, não fazendo mais sentido. E daí ela tendo que fazer toda uma revolução própria, né? Ela tem que fazer toda uma modificação dela mesma, assim, da sua postura como atriz, para poder novamente retomar seu trabalho e não voltar para casa. Não sei como hoje funciona para atores e atrizes, mas na época era a miséria, né? Ou retornar para casa e... ela passou um perrengue complicado, porque ela pegou a época na União Soviética, da Rússia para a União Soviética, de final do cinema mudo e início do cinema com som. Mas com isso voz. É uma coisa que vale muito a pena quem for ler acompanhar. Ir atrás, porque até tem o detalhe dela, a voz dela era muito forte e rouca, e não batia com a imagem que as pessoas estavam esperando, aí botam ela para escanteio. Ela tem que, como você falou, ela tem que se reinventar como atriz para poder voltar e fazer a vida dela, a carreira dela. E daí, aproveitando essa informação, a gente percebe que os outros personagens também vão se reinventando. Não esperem personagens muito básicos. Não tem personagem plano nessa narrativa. E plano, não. Não existe São isso. personagens extremamente complexos e maravilhosos, assim. Uma das frases que o Conde repete pela narrativa, pelo menos 2 ou 3 vezes, é que se um homem não dominar as suas circunstâncias, ele é dominado por elas. Então aí a capacidade de adaptação de todo mundo na história, de gente que entra da narrativa, que sai da narrativa, que volta pra narrativa e que sai de novo da narrativa depois, e o jeito como tudo isso acontece, os momentos de aflição, os momentos de dor, os momentos de perda, antes que o Glênio de conte revolta. Tudo o que acontece. E acontece tanta coisa, Antes que ele conte o final. São 460 páginas que valem a pena. Muito a pena. Fala devagar de novo, que ficou muito bonitinho. Vale muito a pena. Obrigado. É uma obra belíssima mesmo, assim. Eu fiquei com vontade de pegar novamente pra ler assim que eu terminei, porque eu fiquei encantada. A narrativa é muito boa, a história é muito gostosa, o modo como o autor faz essa história correr é muito interessante. Tem horas que a gente acha que ele assim, nossa, ele agora tá viajando. Não tô entendendo nada. Ele não tá viajando. Ele tá trazendo pra gente elementos de reflexão e elementos para as próximas atividades, para os próximos passos da história. Então vale muito a pena essa leitura. Recomendadíssimo esse livro. Fim do livro. Satisfatório? Maravilhoso. Maravilhoso. Pergunto isso porque a gente teve uma experiência com a leitura de um livro esses tempos atrás, hein? Que o livro foi enrolando, a gente tinha uma expectativa muito grande pro final, e o final parece que o autor deu uma cansada e escreveu qualquer coisa pra ir no banheiro e deixou o livro assim. Mas eu acho que a diferença com esse livro, eu não fui com tanta sede ao pote. Eu fui um pouquinho pé atrás, porque já tinha tido aquela experiência de esperar demais de uma obra. E com esse livro eu vi algumas resenhas, né? Assisti algumas resenhas. E quando eu assisti, eu fiquei assim, tá, a pessoa elogiou. Tal pessoa elogiou, confio na leitura dessa pessoa. Aí quando eu peguei pra ler, eu ficava agarrada com esse livro. Andava pra cima e pra baixo com ele. Porque que livro gostoso. Que livro gostoso. E realmente, a gente vai achando que tá contando uma historinha sem graça, uma historinha... não tem nada a ver. Depois a gente, nossa, mas tem a ver. É sobre o fulaninho. E a gente vai percebendo toda essa construção narrativa que não é linear, assim como os personagens,
mas que faz todo sentido. Então é uma obra, assim, ótima, ótima. Vale a pena. Claro, não espere... Se você está esperando um romance romântico, não é o que a obra se propõe. Ela conta a história de um homem que é preso num hotel e que passa determinadas dificuldades e tudo mais. E, bom, no final... Agora, vai esperando experiências de leitura e eu acho que a narrativa, assim, as palavras usadas, o modo como conduz a imaginação do leitor é muito interessante. Mais do que um livro, ele não é um livro histórico, né, factual, mas o jeito realmente que o autor ele permeia a história com esses personagens é um negócio incrível. É muito, muito gostoso, muito delicado o jeito que ele coloca toda a informação, todos os fatos, é bem legal. Acho que paramos por aqui, não é, Glênio? Eu acho que sim. Deu por hoje, né? Para essa semana. Aliás, dica do dia. Se alguém, em algum momento, quiser saber mais sobre a União dos Escritores Soviéticos, manda um e-mail para contato@caracteribooks.com.br que a gente manda por escrito ou então a gente faz um áudiozinho extra rapidinho, porque eu fiz uma página A4 inteira de anotações e... não ia ficar legal, né? Ia fugir muito do assunto, do tema do livro. A gente ia acabar indo para outro livro e... A gente ia falar sobre as discussões literárias do período soviético e realmente não ia ficar legal. Eu fiz as anotações por desencargo de consciência, porque eu precisava escrever um pouco sobre isso. Mas, se alguém quiser... Se alguém quiser, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook. A gente tá no caracteribooks.com.br. No YouTube também, sigam a gente tá por lá. E outra coisa, já leu o livro, tem uma opinião diferente, não gostou ou gostou de outros pontos que a gente não citou aqui, quer dar spoiler pras pessoinhas que vão ler os comentários? Bota o comentário aí. Pode botar o comentário lá no YouTube, não tem problema, a gente vai conversando. Ou então... por e-mail, como o Glênio citou, contato@caracteribooks.com.br. Isso aí. Abraço para todo mundo. Até semana que vem. Boas leituras a todos. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.